O assunto, então, a ser abordado agora é sobre virtudes. Mas, antes de falar sobre as virtudes, nós precisamos falar sobre hábitos, porque é o que precede as virtudes. As virtudes são características humanas necessárias para amor, para amar as pessoas, para amar, para ter alguma finalidade na vida, para progredir. Ninguém vai à frente sem alguma virtude. Elas são imposições que o mundo nos dá, nos faz, para que a gente progrida. Isso foi assim desde Adão. Desde Adão, ele já, para se manter vivo, precisava caçar. Ele teve que desenvolver o hábito da caça. Ele provavelmente aperfeiçoou isso com o tempo, e com o passar do tempo, essas coisas foram se tornando mais fáceis. Bem, nós podemos, a grosso modo, classificar as virtudes, a grosso modo não, de uma forma mais precisa mesmo, as virtudes em três grandes blocos: as virtudes teologais, as virtudes cardeais e as virtudes humanas. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são o centro da religião católica. As virtudes cardeais, prudência, fortaleza, temperança e justiça, elas foram assim classificadas por Aristóteles e foram assimiladas pelos padres da Igreja, sendo constituídas, então, no corpo doutrinal, mas são fruto da filosofia, daquilo que se pensa a respeito do que o homem é, de como ele caminha. E as virtudes humanas? Essas, então, eu nunca vi uma lista completa, porque são muitas, elas nos interessam também. É algo muito estranho alguém que queira viver a religião sem ter as virtudes humanas. As virtudes humanas são um pedestal, onde a gente vai pôr o que importa, o que é importante, o que tem que ser em destaque. Fazendo uma analogia, uma estátua, ela não fica diretamente no chão, em lugar nenhum, seja de finalidade religiosa ou não. Nas igrejas, então, a gente vê sempre as imagens postas em lugares altos, para que todos vejam, para que tenham destaque, para que estejam além do nosso nível. As virtudes se equivalem ao pedestal, aquilo que está embaixo. A estátua se equivale ao amor a Deus, o que é importante. Um pedestal sem estátua não tem razão de ser. E uma estátua sem pedestal fica estranha, falta algo. Imagina você pôr uma estátua de Jesus Cristo no chão, né? Fica esquisito. A gente não está acostumado a ver isso. De fato, isso é um hábito milenar, de pôr aquilo que é importante em destaque. Isso é uma comparação. A virtude, ela não é uma coisa necessariamente sobrenatural, exceto as virtudes teologais. As virtudes humanas, elas se dão por natureza humana, por esforço pessoal. As virtudes teologais serão abordadas de forma específica, em particular, a fé, a esperança e a caridade. Cada uma delas merece e precisa de um destaque específico. As virtudes cardeais também. A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça precisam ser bem entendidas, porque elas estão nas bases das demais virtudes. Eu vou ler aqui algumas das virtudes humanas que a gente pode considerar importantes. Humildade, gratidão, simplicidade, humor, compaixão, misericórdia, fidelidade, lealdade, magnanimidade, castidade, generosidade, mansidão, amabilidade, perseverança, resiliência, discrição, gentileza, e poderíamos ainda acrescentar várias outras aqui, o que tornaria um pouco cansativo. Mas destas todas, provavelmente vocês conhecem todas essas, vocês conhecem praticamente todas. Talvez não conheça tanto a magnanimidade, ela não é tão falada. A magnanimidade é a virtude de sonhar grande, de ser ousado, de querer ir além, de não ficar no óbvio, não ficar no pequeno, ficar no mínimo. A magnanimidade é uma grandeza de coração que se expõe, que quer ir adiante, quer crescer. É uma virtude. A contraposição disso seria a avareza, que ficará a pequenez. A humildade é o conhecimento da verdade a respeito de si mesmo. A gratidão
o reconhecimento do valor recebido por outra pessoa. A simplicidade é ser o que é, não querer parecer o que não é. O humor estar sempre estável de uma forma agradável, não se deixar contaminar e contaminar os outros pelas flutuações naturais de todos os dias. Isso é uma virtude, é algo que custa muito para algumas pessoas e para outras é mais fácil. A compaixão, a sensibilidade pelo sofrimento dos outros, a misericórdia, perdoar as falhas dos outros. A fidelidade é manter o compromisso assumido. A lealdade é estar ao lado, apesar de a pessoa com quem você é leal ter errado. Você é leal à pessoa, não ao erro. A castidade é a virtude de manter o controle sobre os desejos sexuais. Generosidade, a virtude de dar sem querer nada em troca, de dar para a alegria do outro. A mansidão, a virtude de não vingar-se, conter-se. A amabilidade, a virtude de tratar os outros da forma como você gostaria de ser tratado, de uma forma gentil, de uma forma confortável, de uma forma que seja agradável. A perseverança, não desistir dos ideais que sejam nobres. A resiliência é uma virtude que tem sido muito falada. Não desistir apesar das dificuldades, apesar das quedas, voltar. É semelhante à perseverança. A discrição, o respeito à privacidade do próximo. A gentileza, algo muito semelhante à amabilidade. Os pequenos gestos nos tratos com as pessoas. Tratar, vamos dizer, dar lugar ao assento, por exemplo, né, é uma forma pequena de caridade. Como vocês devem perceber, há outras que não foram citadas e nem por isso são desprezadas. Nenhuma dessas virtudes vem de graça. Nós aprendemos, nós somos educados, nós somos estimulados, nós somos informados sobre como vivê-las. As coisas nem sempre são muito óbvias e a gente vai assimilando isso, geralmente, a partir dos ensinamentos dos nossos pais, que vão nos educando e vão nos orientando. Isto, nos primeiros anos, a gente não lembra da dificuldade que é, mas a partir do momento em que nós tomamos as rédeas sobre o nosso destino, nós precisamos nos convencer da necessidade das virtudes. E as virtudes, elas não são algo em que nós alcancemos e possamos nos dar por satisfeitos. Já adquiri o suficiente da virtude da humildade, já me conheço bem, então vamos agora nos focar em outras virtudes. Não é assim. Nós estaremos lutando para preservar o que temos, para aprofundar, porque sempre faltará alguma coisa, especialmente na humildade. Essa, então, é que a gente vai ter que se esforçar a vida toda, porque nós não conhecemos todas as nossas faces, porque nós não vivemos todas as possíveis situações de vida. Nós vamos nos conhecendo na medida que as coisas se apresentam e vamos vendo como a gente reage. E nós não vivemos todas as coisas possíveis, né? Certamente não viveremos todas. Então, nós não nos conhecemos plenamente, nos conhecemos bastante, mas não tudo. Então, não podemos dizer que temos uma humildade plena. Nós podemos ter a boa intenção de continuar crescendo na humildade. Antes de falar sobre as virtudes, a gente precisa entender o que são os hábitos, o que são os atos repetitivos. É por aí que elas são formadas. Há três formas básicas destes hábitos. A forma simples é, em parte, o que a gente já nasce. Tem pessoas que nascem com uma certa facilidade de simpatia. A pessoa naturalmente simpática, o que é ótimo. Mas nem todas as pessoas são assim. Elas podem se esforçar para isto. Elas podem se esforçar para serem mais sorridentes, mais amáveis, não serem tão carrancudas e desenvolverem a qualidade da simpatia, às custas de esforço pessoal. Cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade. Nisto, a gente já começa a ver também que as virtudes são, o outro nível de uma das virtudes vem pela iniciativa pessoal, vem pelo esforço, pela determinação. E o que precede isso é o conhecimento daquilo. Talvez você tenha alguma vez se espantado em alguém ter te corrigido em alguma coisa que você simplesmente não entendeu, não sabia, não tinha visto. Né? É alguém que te disse, olha, você foi muito rude com aquela outra pessoa. E aí você simplesmente pensa, puxa, eu fui natural.
fui rude, o meu natural é assim. Então, olha, vamos nos examinar, vamos ver o que está se passando. É assim que a gente se conhece, é assim que a gente cresce. Não é bem compatível com, embora não seja pecado, ser rude com as pessoas. Uma forma desagradável, mesmo que não falte a caridade, é algo que dificulta o bom relacionamento. A figura ideal do cristão é uma pessoa acessível, agradável. Uma pessoa de cara fechada sempre não atrai. E, bom, não se pode dizer que não seja bom cristão, mas a aparência causa alguma dúvida a esse respeito. Essas coisas a gente muda às custas do nosso esforço. Isso nós vamos procurar o que nos falta, nós vamos procurar complementar. Desta lista que eu citei agora, todas aquelas coisas, nós vamos precisar nos esforçar, umas mais do que outras, para mantermos o pedestal. A nossa finalidade é amar a Deus. Não faz sentido querer termos virtude por nada. A gente precisa da virtude por alguma coisa. E se não for por amor a Deus, será por uma finalidade própria. A gente deve ter como nosso principal fator de motivação o amor a Deus. Aí sim as coisas vão ficar no lugar. As coisas vão estar bem centradas. Eu falo de uma forma genérica, mas a gente poderia analisar ato por ato de coisas que a gente faz para investigar se foi por amor a Deus ou por amor próprio. Essa tarefa somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que nos dar conta se o que estamos fazendo é algo bom ou não. Essa é a grande diferença entre hábito e virtude. Você pode desenvolver o hábito de tiro ao alvo. Vamos afinar a nossa mira. Essa habilidade pode tanto ser usada para o bem quanto para o mal, assim como todas as outras virtudes também. Uma pessoa que queira fazer o mal pode se valer de gentileza, polidez, amabilidade para enganar outra pessoa. A pessoa pode se passar por generosa, misericordiosa, tendo compaixão para ganhar os corações dos outros e assim poder manipulá-los. As virtudes, com exceção da virtude da prudência, todas elas podem servir ao mal, podem servir ao egoísmo. Elas podem ser desenvolvidas com essa finalidade. A prudência é a virtude que nos aponta o bem. Então, é uma virtude por natureza que, se ela não fizer isso, não há virtude. Ela vai mostrar o bom caminho a todas as outras virtudes. O ladrão é uma pessoa de autocontrole, que tem a sua determinação, que tem a sua perseverança, que tem os seus cuidados, tem a sua organização. Tem várias virtudes para chegar à sua finalidade de roubar. Não tem a virtude da prudência, porque ele está escolhendo o que é mal. Os hábitos podem favorecer que nos desenvolvamos em coisas ruins, sim. Mas não é o que a gente quer. Nós queremos hábitos bons, nós queremos virtudes. A palavra que é usada em contraposição à virtude é vício, que é um termo que tem uma denotação diferente da que a gente usa socialmente. A gente usa vício como drogadicção, que também é o nosso uso popular. Mas em outras literaturas, você pode encontrar o termo vício, que não estará referido à drogadicção, mas ao oposto das virtudes. Uma pessoa que rouba sistematicamente, que faz isso de uma forma que não está sendo vista, e tem este mau hábito. Então, não vamos dizer que ele é uma pessoa virtuosa. É uma pessoa que tem este hábito, desenvolveu, aprimorou este hábito, mas tem uma finalidade ruim que levará à desgraça pessoal. Não há como, a partir de um vício, a pessoa alcançar a felicidade. Ela pode alcançar uma satisfação, uma realização passageira. Nós vemos isto, nós estamos em posição de ver isto, os níveis de roubos por pessoas da política ou de grandes empresas. Essas pessoas não se satisfazem nunca.
É incrível como a gente vê pessoas que roubam muito além do que serão capazes. Isso prova como não satisfaz. Roubei 1 milhão, não é mais suficiente, eu vou querer agora 2 casas de 1 milhão, então vou roubar 10. Aí depois que você rouba 10, você vai querer casas no exterior, então rouba 100. Além de casas no exterior, vou querer um iate, vou querer não sei o que, não se satisfaz. Ao contrário da virtude, que é feita por amor a Deus, ela se satisfaz. Mesmo que não tenha a plenitude. Chega um momento em que você tem a sua felicidade, mesmo que não seja tanto quanto os outros têm. Você tem os seus bons hábitos, tem a sua consciência feliz com o progresso que teve. E vamos continuar progredindo em outras áreas. Não vai ter a sede insaciável de adquirir coisas cada vez mais, como o poder também, não só o dinheiro. O poder é um instrumento fundamental, é uma forma principal de vivência da caridade, mas que, se for mal empregado, será uma tirania. Será a pessoa que, numa empresa, usa os funcionários como ferramentas e não como pessoas. É um empresário que tenha a ganância do lucro e não veja o bem-estar dos seus funcionários, não vê que, por um funcionário satisfeito, ele também terá um bom funcionamento de sua empresa. O vício, ele está sempre fora daquilo que é a verdade. A virtude está sempre de acordo com a verdade. A verdade é uma coisa só, não é relativa. A verdade, nós precisamos descobri-la, conhecê-la. Algumas são evidentes, outras nem tanto, nós vamos estudar em cada caso para alcançá-la. As nossas virtudes, aquilo que a gente está começando em nossa vida, necessitará do esforço, que pode ser tanto um esforço baseado nas suas próprias condições, como um esforço em conjunto com Deus. Se você quer desenvolver uma virtude, como, por exemplo, a pureza, sem a pureza você não consegue manter, sendo casado ou não, você não consegue manter de forma contínua a união com Deus. Então você quer adquirir a virtude da pureza, da castidade, e você se esforça para isto. Mas você pode perfeitamente pedir ajuda a Deus. Deus te dá, você acredita pela fé que Ele te dá isso e torna o seu caminho mais fácil. Deus não faz esse trabalho para você. Ele dá inspirações que ajudam a exercer aquela virtude humana. A contraposição da virtude teologal é que ela nos foi dada, ela é infusa. Nós não a alcançamos por meios próprios. As virtudes teologais têm este nome, mas não são virtudes, são dons. A diferença de dom para virtude é que o dom é infuso. Nós não nos esforçamos por ele. A virtude nós nos esforçamos. Nós vemos que nos falta a virtude da perseverança porque estamos toda hora desistindo daquilo que começamos. Então, vamos nos determinar a fazer aquilo de que estamos convencidos de que precisamos. Eu preciso ir à missa todos os domingos, ainda que para isso eu tenha que abrir mão de algum prazer meu. Eu deixei para a última hora e só tem missa agora na hora da final do campeonato. Bom, vai perder o final do campeonato, tem que ir à missa. Não deu para prever isto antes, então não serve como desculpa. Então, nós temos que nos dar conta destas coisas que nos fazem falta e vamos nos determinando e pedindo ajuda a Deus para crescer nelas. As virtudes teologais continuam sendo chamadas virtudes, mas são estes dons que Deus nos dá de uma forma proporcional à nossa correspondência. Começa no batismo sem nenhum mérito. Depois, quando começamos a fazer uso da nossa razão e começamos a querer ter atos de amor a Deus, que nossos pais podem nos ensinar desde a infância, Deus pode ir aumentando. E a criança pode fazer esses pequenos atos ou não. Ela pode, por exemplo, dividir os doces que ela ganhou com outra criança, ou querer todos os doces só para ela. Ela já vai, aos poucos, criando as sementes das virtudes. E conforme ela tem a consciência de Deus, Deus vai aumentando a virtude da fé naquela criança, para que ela possa recorrer a Ele, pedindo luzes para as demais virtudes. Isso não são coisas elementares, são coisas que a gente aprende aqui, agora, e precisamos pôr em prática. Nós precisamos conhecer as virtudes,
nós precisamos conhecer as definições e precisamos vê-las em nós mesmos. Não só as virtudes teologais, que são essenciais, que não dependem de nós, serão sempre infusas, como as cardeais e as humanas. Como eu falei, elas são o pedestal da estátua. A estátua é o amor a Deus. Seria ridículo você ter uma enorme estátua de Davi num pedestal pequenininho de 30 centímetros. Fica estranho. É pouco. A estátua de Davi merece um pedestal, talvez de 1/3 do tamanho da estátua, para que ela tenha todo a primazia que ela merece ter em termos de admiração de arte. Assim, as virtudes. Nós não conseguiremos ter um amor profundo a Deus se não tivermos virtudes. Nem a Deus, nem às outras pessoas. Para amar, para ter amigos, para fazer amizades, nós temos que ter virtudes. Nós precisamos delas, mesmo para as condições sociais, para os casamentos, para as situações familiares e todas mais. Quanto mais íntima a ligação, maior a necessidade de uma virtude. Não só no casamento, mas também com aquela pessoa que você convive no trabalho, que vai ter hábitos que talvez não sejam agradáveis, ou que sejam chatos, ou que sejam inconvenientes, ou, se forem ofensivos, precisam ser corrigidos. Mas nós não conseguiremos nos adaptar em nenhuma sociedade se não tivermos o mínimo de condições de virtude. E nós seremos muito facilmente sociáveis se tivermos bem as virtudes, se tivermos elas espalhadas. E as virtudes, curiosamente, crescem em cadeia. Se você cresce numa determinada virtude, como, por exemplo, deixe-me ver aqui um exemplo que eu não falei ainda, a virtude da gratidão. Você mostra sincera gratidão pelas coisas que faz, outras virtudes vão surgir, vão se elevar também. Você ficará feliz em ver a gratidão da outra pessoa, você reconhecer, e a pessoa vai se sentir feliz por você ter reconhecido isto, e isso vai te estimular a fazer isso mais vezes, e fazer coisas melhores, em viver essa sociabilidade, da fidelidade, dos bons costumes, da amabilidade, da sinceridade. Foi uma virtude que eu não citei aqui, é necessária na transparência, no convívio social, e elas vão todas caminhando juntas, tanto para cima, para melhorar, como para baixo, ao piorar. Elas têm essa curiosidade de manifestação. Isso é uma característica humana, não é algo espiritual. É claro que tudo que é humano é espiritual também, mas é humano no sentido da gente entender que é algo que nós podemos desenvolver, e mesmo pessoas que não têm um reconhecimento de Deus também podem tê-las, também podem ter virtudes, podem não ser perfeitas, mas tem alguma virtude. Quando uma pessoa morre e se começa um processo se quer abrir um processo de canonização, o ponto de partida é a avaliação das virtudes dela. E é exigido que se tenha virtudes heróicas, virtudes vividas além da média, que aquela pessoa tenha vivido de uma forma humana plenamente, que se corrigia sempre que precisava, que tinha todo o seu autocontrole, buscava a justiça no que fazia, tomava cuidado ao dizer e fazer as coisas. Era uma pessoa que procurava contaminar bem o ambiente, vivendo o bom humor, sendo alegre, não vivendo com manifestações de falta de fé. Visto as características humanas daquela pessoa, parte-se para outras avaliações. Mas esse é o nosso ponto de partida, né? Provavelmente, se não tivermos as virtudes, provavelmente, quase que certamente, sem as virtudes, nós não conseguiremos ir direto para o céu. A gente vai ter que passar um tempo no purgatório, onde o sofrimento é maior. E o sofrimento que nós nos impomos para crescer nas virtudes já nos poupa disto, já faz com que nos aproximemos de Deus, nos aperfeiçoemos, já tenhamos até mesmo uma predisposição a conseguir um perdão pleno,
me faltou agora o termo, aquele perdão completo de todos os pecados, que a gente pode obter, como a igreja nos dá a oportunidade. Indulgência plenária. Isso, a indulgência plenária. Obrigado, Marcelo. E uma pessoa que tenha virtudes, ela tem muito mais condições de conseguir uma indulgência plenária do que quem não tem. Porque na indulgência plenária é necessário que se tenha um verdadeiro horror ao pecado. E pecado e virtude são coisas contrapostas. Não são coisas que se ajustam, que convivem. Quanto melhor forem vividas as virtudes, mais afastado nós estaremos dos pecados em geral. Quanto mais virtudes uma pessoa tiver, ainda que ela não conheça a Deus, ela entenderá a Deus mais facilmente. E uma pessoa que entendeu a Deus, mas que não persevere nas virtudes e comece a decair no comportamento, comece a criar maus hábitos, ela vai começar a não conhecer a Deus nas suas coisas, vai começar a afastar-se de Deus, a criar justificativas para os seus maus comportamentos. Nós todos estamos sujeitos a isso durante toda a nossa vida. Nós não temos uma segurança permanente no patamar que a gente alcança, nem de fé, nem de virtude. Tudo isso é alcançado com a ajuda de Deus e pelo nosso esforço, mas está sempre vivido de uma forma dinâmica. Não para nunca. Da mesma forma como o nosso corpo. O corpo humano, ele é totalmente dinâmico, ele está se refazendo o tempo todo. Todos os ossos, todas as células, todo o DNA, ele vai se reformulando, ele vai se atualizando sem se modificar. Ele troca 6 por meia dúzia, porque é dessa maneira que o corpo humano faz a sua manutenção, limpa as sujeiras, ele vai se recompondo. E se a recomposição não vier a partir de uma boa alimentação, ele não vai se recompor direito, e a pessoa terá problemas de saúde. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós podemos ter um bom nível de conhecimento, de virtude, mas se não perseverarmos nestas práticas boas, nós decairemos a ponto de poder até perder a fé. Nós nunca nos daremos como salvos, mas nós não podemos nos ver como perdidos. Nós não podemos ter a presunção da nossa salvação porque estamos em graça, mas não podemos perder a alegria porque estamos em graça. A gente sabe que se morrer naquela hora a gente vai para o céu, talvez passe pelo purgatório, mas estou em graça, eu vou para o céu e esse é o motivo da nossa alegria. Por outro lado, isso não é permanente. Estou em graça agora. Não sei como será daqui a 1 hora. Teremos sempre a nossa desconfiança. Não teremos a insegurança. Nós teremos a desconfiança na nossa possibilidade de dar um passo atrás. Isso é uma cautela, isso não é exatamente a prudência. O termo virtude, a prudência como virtude, ela não é sinônimo de cautela como virtude. A virtude da prudência, ela é mais ampla do que isso. Hoje, estamos falando de uma forma geral sobre todas. As principais virtudes, não todas essas que eu citei, serão abordadas no curso de preparação para a Crisma. No curso pós-Crisma, que eu estou conduzindo, aí sim, a gente pode ver cada uma delas detidamente em nossas vidas, mas não já, né? Teremos o nosso tempo para isso, de modo que nós precisamos saber desde já que todas as virtudes humanas podem ser vividas de uma forma sobrenatural, mas a ausência das virtudes não tem a matéria para ser sobrenaturalizada. Nós precisamos das boas ações para mostrar a Deus que, de fato, de forma concreta, nós queremos chegar a Ele. Nós estamos nos transformando, nós estamos nos tornando pessoas melhores, superiores a que éramos antes. O vínculo entre a parte espiritual e corpórea se dá aí. O nosso cérebro é um órgão intensamente adaptável e as virtudes são incorporadas. Elas passam a transformar de forma neurofisiológica, de maneira que a gente consiga ter um comportamento naturalmente virtuoso. O começo é sempre mais difícil, depois se torna mais fácil, mas se você deixa de praticá-lo, ele é perdido. Essa característica neurofisiológica é comum
aos seres vivos que possuem sistema nervoso. No ser humano também. As virtudes são assimiladas, arraigadas no nosso cérebro e passamos a fazê-las com mais facilidade, podemos aprimorá-las, podemos torná-las mais perfeitas, podemos ampliar o domínio de virtudes, podemos ter mais virtudes e nós estaremos chegando mais perto daquilo que Deus nos projetou. Deus nos quer perfeitos na medida em que nós temos a intenção de tornarmos perfeitos. Não conseguiremos nessa vida, mas enquanto lutarmos para isso, nós estaremos no caminho certo. Essa luta é a partir das virtudes, a partir do conhecimento espiritual, a partir da oração, a partir da compreensão do sentido da nossa vida e de ter as virtudes como as nossas ferramentas de chegarmos a Deus. As virtudes não são a nossa finalidade, mas são os hábitos de que precisamos para amar a Deus. Não dá para chegar a Deus sem Ele, mas não dá para contentar-se com as virtudes. Elas não serão necessárias na vida eterna. Nós estaremos diante de Deus e teremos usado as virtudes neste mundo. Nós estaremos plenos de Deus quando estivermos em sua presença. Mas quanto mais plenos de Deus estivermos aqui, nessa vida, mais plenos estaremos na outra também. Mas não estaremos plenos aqui sem as virtudes. Não há caminhos fáceis, não há atalhos. Nós precisamos nos informar, estudar quais são as virtudes, o que me falta, como eu devo me examinar, como eu devo crescer em cada uma delas, o que é virtude de fato, o que é escrúpulo, que pode agir também, minando o verdadeiro amor a Deus. O escrúpulo tem que ser sempre apresentado por quem nos dirige. O escrúpulo é o perfeccionismo da virtude, né? Você ser generoso com a sua igreja e ficar achando que não foi suficientemente generoso, poderia ter dado mais ainda, e perde a paz por isso. Aí sim pode haver um certo escrúpulo, né? Vamos ser generosos com a igreja, com outras pessoas que precisarem, até certo ponto. Você não vai dar tudo que tem, a sua vocação não exige isso. Há vocações que pedem, não é a sua. Então, vamos dar o que pode, não vamos dar migalhas, vamos dar o que dói um pouquinho, mas não vamos dar tudo, há limites. O escrúpulo é aquilo que faz nos sentir culpados de não ter feito mais, sempre. É um defeito. E ele leva ao esgotamento espiritual, fazendo com que a pessoa desista. Daí a importância de termos o nosso diretor dizendo, olha, você agiu bem, está ótimo, chega, vamos partir para outra. A sua generosidade está cumprida. Agora vamos ver como vai a sua perseverança na oração. Então, o diretor exerce essa ajuda para nós discernirmos a nossa própria consciência por onde devemos seguir, no caminho de busca das virtudes, de crescimento de amor, no amor a Deus. Muito bem. Vamos rezar a nossa Ave Maria, e a gente parte para tirar as dúvidas, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixe-me desligar um minutinho só.